Olá, muito boa tarde. Na próxima quinta-feira, o canto alentejano vai fazer-se ouvir em Madrid. O Festival Terras Sem Sombra apresenta-se na capital espanhola. Temos hoje connosco José António Falcão, diretor-geral desta iniciativa, que parte do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais entre nós. É mais uma edição do Festival Terras Sem Sombra, desta vez com esta particularidade de grande relevância, que é começar na capital espanhola, oferecendo desde logo aquilo das coisas que temos de melhor, que é o nosso património também, o canto alentejano. Muito boa tarde. É realmente um prazer ir até à capital espanhola e, sobretudo, demonstrar de uma forma mais alargada aquilo que há de mais interessante no Alentejo. O património, a música, a biodiversidade e também, naturalmente, esta tradição do canto alentejano, que casa muito bem com a viola campaniça, um instrumento que costuma acompanhá-lo e que é um instrumento também ele, neste momento, em franca revitalização. Porquê a capital espanhola? Porquê este entrar a Espanha adentro, levando o Festival Terras Sem Sombra? Eu creio que hoje, num país como o nosso, que esquece um bocadinho as periferias, é fundamental afirmarmos num âmbito mais geral. E aqui a Península Ibérica é naturalmente um palco, é um destino evidente para nós, mas a partir dela nós temos que conquistar a Europa e ir a avançar para outros territórios também. Madrid é sempre uma referência no campo da música. E realmente quem triunfa em Madrid, quem consegue apresentar os seus programas e consegue de alguma maneira entusiasmar o público cosmopolita dessa capital, consegue também depois encontrar aqui a alavanca para ir mais longe. E neste momento a grande preocupação que temos no Alentejo é precisamente isso. Somos um território de excelência, temos todo um conjunto de potencialidades que importa partilhar, mas não podemos ficar isto apenas para nós. É necessário ir mais longe e aqui, naturalmente, Madrid constitui uma referência essencial. Esta aproximação à Espanha não é novidade no Festival Terras Sem Sombra, desde logo pela sua realidade geográfica. Ele decorre em vários pontos do Baixo Alentejo, próximos da fronteira com Espanha, e já não é desta edição dos últimos anos que espanhóis vêm às nossas igrejas assistir aos concertos do Festival Terras Sem Sombra. Existe uma contiguidade natural que queremos valorizar muito. Por outro lado, o diretor artístico do Festival Terras Sem Sombra, Juan Ángel Vela del Campo, é um grande especialista espanhol e, além disso, pretendemos, isto é essencial, mostrar no fundo que esta península é um mosaico de identidades, é um mosaico de culturas e que, a partir daqui, podemos ir mais longe, como é o caso do Brasil, que é o país convidado para o ano 2016. E como é que surge esta ideia, esta iniciativa de levar o canto alentejano até Madrid? Madrid, neste âmbito, conhece sobretudo o fado. Ora, nós pensamos que nesta ligação às culturas regionais e àquilo que há de mais importante no nosso país, era fundamental conseguir, de alguma maneira, internacionalizar o canto também. Este tem sido um dos objetivos do Festival Terras Sem Sombra. Foi possível reunir dois dos agrupamentos clássicos neste âmbito, juntar-lhe também um grupo de jovens que, a partir da escola, tem desenvolvido a tradição da viola campaniça, e aí vamos, a Procuração de Espanha, enfim, com a firme convicção de que é assim também que as cores de Portugal e do Alentejo se defendem da melhor maneira. São os cantadores de Vila Nova de São Bento, de Serpa, e os Ganhões de Castro Verde que irão cantar. São dois grupos que incontornáveis no panorama do canto alentejano. Conhecem muito bem o repertório tradicional. Além disso, são grupos, digamos assim, que já atingiram a maturidade, mas conseguiram também renovar-se junto das novas gerações. E dentro desta linha, entre, se quisermos, aquilo que é mais um fundo tradicional, um fundo que tem já várias décadas bem afirmadas entre nós, e depois jovens que têm vozes extraordinárias e que começam também a introduzir-se nesta grande corrente, creio que temos aqui uma síntese muito feliz. Mas eu diria que esta embaixada que vai do Alentejo, embora esteja muito ancorada realmente nestes dois grupos e também nos moços do Macana, que vão interpretar a viola campaniça, é uma verdadeira embaixada regional. São 8 concelhos da nossa região que participam este ano no Festival Terras Sem Sombra, todos eles em Madrid, vão dar a conhecer não apenas a música, mas também a gastronomia, o património, se quisermos, a cultura de cada uma destas localidades, mas depois também todo o seu potencial económico e social, que é neste momento enorme. Desde a recuperação, por exemplo, das conservas em Sines,
cuja indústria está pouco a pouco a ser renovada. Até se quisermos fileiras como o mel, o medronho, evidentemente a nossa doçaria, os nossos vinhos, o nosso pão, a nossa fruta, inclusive o nosso peixe, tudo isto acaba por, no fundo, ser, se quisermos, uma vanguarda do Alentejo em território espanhol. Os autarcas destes concelhos irão associar-se também e estar presentes nesta iniciativa? Realmente, os municípios têm sido, para nós, um esteio essencial neste trabalho. Também algumas empresas da nossa região, a Direção Regional de Cultura, o Turismo do Alentejo e várias outras estruturas, e depois famílias, pessoas individuais, enfim, os espectadores, esta comunidade que se foi gerando à volta de um festival, que é um festival que parte da sociedade civil e procura, sobretudo, virar-se para ela. Já lá vai uma quantidade de anos, digamos, considerável, desde que começou a dar os primeiros passos no Departamento de Património Artístico e Religioso da Diocese de Beja. Tem sido um itinerário que hoje também está neste festival e como é que se chegou, como é que foi possível fazer esta evolução para hoje, a partir da preservação do património artístico, que hoje oferece todo uma identidade cultural, todo o modo de funcionar de um povo até além fronteiras? Este trabalho começou em 1984 com um bispo extraordinário, Dom Manuel Franco Falcão, que desenhou a ideia de que, a partir do inventário, seria possível depois proceder a uma recuperação de património, a uma possibilidade também de colocar este património ao serviço da sociedade e, finalmente, encontrar, se quisermos, naquilo que é a memória religiosa da nossa região, uma das faces do Alentejo. Ora, feito o inventário, recuperadas, felizmente, já muitas igrejas, neste momento já mais de meia centena de edifícios que estão, enfim, perfeitamente aptos para o culto, mas também para a vida cultural. Realizado tudo isto, sentimos que para chegar a novos públicos, a música, e particularmente a música sacra, poderia ser um caminho muito interessante. Infelizmente, por vezes, as grandes tradições da música sacra são um pouco esquecidas entre nós, não só o repertório português, mas também o repertório europeu, e se quisermos até, indo um pouco mais longe, a música não tem fronteiras, repertórios de outros continentes, e é precisamente isso que caracteriza este Festival Terras Sem Sombra, é conseguir uma triangulação, não esquecendo naturalmente também a componente da conservação da natureza, porque realmente no sul do país existem um conjunto de tesouros, de santuários da vida selvagem, que neste momento precisam de uma mão do homem para que possam, enfim, sobreviver. E tudo isto, enfim, acabou por nos dar, se quisermos, uma realidade muito simpática, que eu creio que representa dignamente aquilo que o Alentejo tem, digamos, para mostrar e para conseguir difundir, e que ao mesmo tempo vem muito ao encontro de uma mensagem que o Santo Padre Francisco, através desta notável encíclica que é Laudatio Si, que é neste momento o elemento que nos ilumina na programação para 2016, nos está também a ensinar, que é que temos que, de alguma maneira, ser capazes de transmitir esta mensagem aos outros e de conseguir criar aqui um espaço para que também eles deem o seu contributo neste âmbito. Este casamento com a preservação o meio ambiente é uma das marcas das últimas edições do Festival Terras Sem Sombra e há sempre esta característica, esta articulação em cada ocasião, em cada concerto. O dia seguinte é reservado também para um percurso, para um passeio, no contacto com técnicos que conhecem o terreno. Este festival também vai ter uma oferta muito interessante nesta matéria. Continuamos a trabalhar com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no sentido em que, depois de cada concerto, os concertos são sempre ao serão de sábado, os artistas e também os espectadores continuem connosco nas localidades que estamos, digamos, a visitar e vão para o terreno, vão realizar ações que sejam ações concretas ao serviço da conservação da natureza. Há sítios onde limpamos praias, há outros onde vamos refletir sobre questões importantes, por exemplo, a conservação do montado, do qual depende grande parte da economia, podemos dizer, do tecido social da nossa região. Também a observação de aves e de outras espécies protegidas que neste momento necessitam, enfim, de bastante interesse por parte da comunidade. E tudo isto nos leva também a olhar com um sentido crítico, mas um sentido positivo, o que vai acontecendo no âmbito da indústria agroalimentar. É um âmbito, enfim, que hoje felizmente está a recrudescer no nosso país, mas que tem reflexos ao nível da biodiversidade. Ou então, se quisermos, também um certo envelhecimento das comunidades rurais, um certo esquecimento deste mundo do interior que precisa de atenção. E eu creio que encontrou-se aqui um espaço pedagógico,
mas também um espaço de crítica, numa linha positiva e, sobretudo, de partilha de experiências para conseguir garantir um futuro mais equilibrado para todos estes territórios. Estamos, no fundo, a falar de um festival que, embora organizado por uma diocese, a Diocese de Beja, quer refletir como um grande espelho todas estas realidades. Depois estamos a falar de uma oferta de concertos, de música clássica, de canto lírico, por vezes, mas não há aqui uma... Ou melhor, há um esforço para que ele não se torne hermético, que não seja apenas para uma elite muito esclarecida do que é os meandros da música clássica, mas abre completamente, não é? E nós vemos igrejas cheias, com jovens, com menos jovens, mas há um público muito, muito diferenciado. A programação realmente procura refletir isso mesmo, ou seja, desde os primórdios da música e, sobretudo, no que diz respeito à música religiosa da Igreja Católica, a partir dos finais da Idade Média e do Renascimento, portanto, o canto gregoriano, por um lado, por outro também a tradição da polifonia clássica, mas estabelecendo aqui sempre pontos em relação ao século XXI. Ou seja, não distinguimos nem territórios do ponto de vista da temática musical, nem estilos, nem sequer geografias. O que nos interessa aqui realmente é criar uma pequena, grande história da música, cujos capítulos vão sendo explorados ano a ano, edição a edição do Festival Terras Sem Sombra. E procuramos não perder o fio condutor de tudo isto, porque seria fácil realizar belos concertos, em que todos, enfim, assistiríamos, enfim, naturalmente agradados e sairíamos com uma boa impressão. Mas nós queremos ir mais longe. Hoje sentimos que há uma certa exclusão cultural em relação, por exemplo, a esta realidade da música sacra, uma realidade que precisa também ela de grande atenção, e queremos realmente transmitir de uma forma didática aquilo que são os grandes conceitos, os grandes princípios e também aqueles repertórios que habitualmente não é possível escutar em Portugal. Por tudo isto, eu diria que o Festival Terras Sem Sombra é necessariamente um projeto de intervenção social e cultural, mas que tem também a sua componente de pastoral da cultura. Porque é aí um pouco que hoje nos colocamos e, naturalmente, quem fala de cultura fala de natureza e fala de todas estas realidades que temos vindo aqui a enunciar. Há pouco começámos a conversa falando precisamente nesta abertura do festival no Além Fronteira, a caminho da capital espanhola, mas há também um olhar colocado do outro lado do Atlântico. Começa a haver preocupação também em chegar ao Brasil. Aliás, o tema deste ano do festival é o Torna Viagem ao Brasil, à África e à Europa, da Idade Média ao século XX. Como é que se encaixa este tema, ao fim e ao cabo, na programação do festival nesta edição? O nosso destino natural é o Brasil, tal como outros países de língua portuguesa. E o Brasil pode orgulhar-se de ter um património de música sacra absolutamente único. É uma experiência que partilha com Portugal até à sua independência, portanto as raízes são comuns, mas que depois seguiu um curso próprio e que não se ficou apenas pelos clássicos. Vamos divulgar estes clássicos. Este é um trabalho que, enfim, que já se realizou em anos anteriores, mas que agora, com este especial enfoque de um país convidado, nos permite ir um pouco mais longe. E, sobretudo, estamos a pensar muito naquilo que são os grandes compositores, não só do século XIX, mas também do século XX e até do tempo contemporâneo, do tempo atual. É que realmente o Brasil tem uma criatividade enorme neste âmbito. Existem excelentes intérpretes, grandes compositores e repertórios que eu diria que têm um grande interesse também para Portugal e para esta Península Ibérica em que nos inserimos e que infelizmente não são muito divulgados entre nós. E portanto quisemos criar aqui esta oportunidade e vamos depois prosseguir nessa mesma linha, a partir de agora tentando sempre ter em cada ano um país convidado, de modo a que esta temporada que começa em fevereiro e que acaba em julho e que este ano homenageia, há que lembrá-lo, Armando Sevinato Pinto, que foi o nosso primeiro presidente do Conselho de Curadores do Festival e que foi um homem, enfim, que nos iluminou muito nestas perspectivas, realmente, de conseguir romper fronteiras, ir ao encontro de outras culturas, de outras civilizações, mesmo aquelas que praticam, que utilizam a nossa mesma língua, mas que muitas vezes há aqui, se quisermos, até pela distância, um certo desconhecimento. Podemos dizer que hoje o Alentejo está diferente. O Alentejo já não é apenas um território que se atravessa a caminho da praia, a caminho do Algarve. Há muita gente que já por ali fica e que o escolhe propositadamente como destino. O Alentejo, que é o maior território de Portugal continental, realmente nos últimos anos tem sofrido uma enorme transformação. Isso é visível desde logo na vida económica e social. Já se passou há muito tempo
e que, enfim, se andava com um borrego às costas ou vestido de safões. Hoje temos um Alentejo moderno, muito ativo, que, digamos, é cada vez mais protagonista do seu próprio destino e que encontra, quer na faixa rural, quer depois na faixa litoral, aberta ao Atlântico, quer no próprio relacionamento muito intenso com a vizinha Espanha, quer com a Andaluzia, quer com a Extremadura, realmente destinos muito concretos para um futuro que se avizinha realmente brilhante. Continua a haver um problema que é o de não termos um número suficiente de habitantes. Portanto, aqui a demografia ainda é uma espécie de espada de Damocles que está sobre a nossa cabeça, mas tudo o resto, felizmente, tem vindo a avançar e, inclusivamente, do ponto de vista turístico, este é também um território que registra, enfim, índices muito simpáticos, em que, sobretudo, as pessoas, mais do que passar algum tempo, gostam de permanecer e gostam de conhecer a cultura local. No fundo, é um turismo sustentável e que encontra precisamente no património, por um lado, e na natureza, por outro, algumas das suas realidades mais significativas. Este Alentejo moderno afirma-se também do ponto de vista cultural e, de facto, o Festival Terras Sem Sombra, que foi declarado em 2014 o quinto melhor festival no seu género a nível internacional, ocupa hoje um lugar de referência e, de certo modo, conseguiu colocar o Alentejo em alguns dos principais roteiros da vida cultural europeia. E os alentejanos estão a mudar também? Ou isto esgota-se na iniciativa sua, do Festival Terras Sem Sombra, dos autarcas, de uns quantos presidentes de associações, ou o alentejano, poderiam ser mais os que lá moram, mas o problema demográfico, mas há uma mentalidade também que aos poucos vai mudando. Claramente. E, além disso, o povo alentejano mantém as suas características tradicionais. O apego à terra, o apego à família, um grande gosto de conseguir, enfim, conviver e fruir em conjunto, de um modo coletivo, estes valores, que são os seus, a ligação à natureza, tudo isso felizmente persiste. E, por outro lado, temos os novos alentejanos, pessoas que, nascidas dentro ou fora de Portugal, escolheram a nossa região para se estabelecer e que são um enorme contributo, são também um sinal de esperança para este território, que encara realmente de uma maneira risonha o seu futuro. Há alguns aspectos que terão provavelmente que ser mais cuidados. Um deles tem que ver precisamente com o património religioso. Infelizmente aqui há dificuldades, continuamos com questões como, por exemplo, os furtos em igrejas. Ainda há poucas semanas desapareceu, enfim, um cinto histórico numa das nossas mais belas igrejas. Curiosamente, uma igreja construída certamente por um arquiteto vindo do Brasil, no âmbito, enfim, das reconstruções feitas após o terremoto de Lisboa, o terremoto de 1755. Aí está também um exemplo de que não nos podemos descuidar, temos que continuar muito ativos e, sobretudo, a ter uma estratégia no terreno que seja uma estratégia de integração e que mova todos. E isto realmente é um aspecto que eu gostaria de assinalar no festival, é que, sendo ele maioritariamente frequentado por pessoas das próprias comunidades, mais de 60% do público é público local, que vem da terra que é visitada ou das terras, enfim, vizinhas e que se mobilizam para este efeito. Naturalmente, todos os outros virão, enfim, de uma grande zona de influência, muitos do Algarve, muitos da Grande Lisboa e, como também já referimos aqui, bastantes de Espanha. Mas o festival, tal como outras iniciativas que têm sido promovidas pelo Departamento do Património, conseguem tocar de uma forma mais transversal a sociedade alentejana. Eu creio que é esse um bocadinho o segredo para que estas coisas tenham aquilo que hoje é tão importante, que é aquilo que nós chamamos sustentabilidade. Este festival tem por palco não grandes auditórios, mas precisamente as igrejas, os templos que têm sido recuperados, que têm sido inventariados. Porém, a Diocese de Beja é vastíssima em termos territoriais e também em termos patrimoniais e continua a haver muito por fazer. Há muito para fazer e até hoje uma das dificuldades com que nos deparamos é que as igrejas começam a ser pequenas para realmente conter estas verdadeiras multidões que procuram os concertos e as outras atividades do Festival Terras Sem Sombra. Mas realmente aprendemos também aqui com Armando Sevinato Pinto a hierarquizar um pouco a possibilidade de abordar estes problemas que se colocam ao nosso território. E neste momento a grande preocupação é conseguir criar percursos itinerários em que realmente quem visite o Alentejo encontre as igrejas abertas, se não todas, pelo menos as principais, que também as outras possam, enfim, de alguma maneira ter mecanismos, por exemplo, os vizinhos, as juntas de freguesia, outras estruturas que de alguma maneira permitam o acesso quando isso se torna necessário, quando, enfim, alguém deseja visitar e, pelo menos de uma maneira mais ou menos preparada, organizou essa visita. Mas temos outras realidades que nos, neste momento, de alguma maneira, mobilizam. Uma delas é claramente o Caminho de Santiago.
A peregrinação a Compostela está muito viva no nosso território. São cada vez mais os peregrinos que demandam o norte da península, atravessando este grande sul. E, por outro lado, há um aspecto também que me parece, enfim, muito digno de registar aqui, que é a possibilidade da cooperação internacional. Para territórios de baixa densidade, como é o caso do Alentejo, mas temos outros no nosso país, naturalmente não podemos continuar irredutivelmente sós. O segredo para, de alguma maneira, enfrentar de uma maneira mais organizada, de um modo mais eficaz, estes problemas que nos assolam, é precisamente conhecer outras experiências, ir ao encontro delas e criar parcerias internacionais que, de alguma maneira, permitam, sobretudo a uma escala europeia, partilhar estes problemas. Da nossa parte, porque estamos também, digamos, não só ligados ao tradicional Portugal Atlântico, mas também a um Portugal Mediterrâneo, é ainda o norte da África um poderoso, se quisermos, acicate neste trabalho. Aí não se coloca tanto a possibilidade de partilhar valores religiosos, mas sim valores culturais, entre os quais, nomeadamente a música, tem um grande papel a desempenhar. Nota também que, já estamos quase no fim, que quando se recupera um templo, quando se descasca a cal das paredes e se põe a olho nu os frescos que ali estavam, os lugares, a recuperação da toponímia, que o próprio orgulho das pessoas é limpo desta patina do tempo. As pessoas ganham um novo alento nas suas próprias terras, uma maior proximidade às suas raízes. As pessoas claramente revêem-se neste património que vai sendo redescoberto de alguma maneira. Precisamente quando se realizam intervenções de conservação e restauro, agora é essencial que elas sejam bem feitas, que sejam realizadas por técnicos, digamos, devidamente credenciados e debaixo da vigilância das autoridades competentes. Realmente, também aqui a comunidade renasce. Esta é uma das características que temos procurado imprimir ao nosso trabalho. Como sabe, o Alentejo sofreu, sobretudo na década de 70, algumas cisões, algumas rupturas, ficaram algumas cicatrizes e hoje é através da cultura que, de alguma maneira também, a Igreja Católica consegue ajudar a ultrapassar estes pequenos traumas, em alguns casos grandes, que foram ficando na nossa história mais recente. Temos que perceber que é nesta caminhada em conjunto que podemos encontrar, no fundo, um lenitivo para isso. No entanto, há aqui um aspecto que me parece realmente importante também salientar, é sobretudo a alegria de poder partilhar o que há de mais autêntico, de mais genuíno e que faz parte, no fundo, de uma identidade cultural de que todos, não são só os alentejanos, todos nós portugueses, muito nos orgulhamos. Muito bem, José António Falcão, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco no programa Foi um prazer. Eclésia e as melhores felicidades para esta edição do Festival de Terras Sem Sombra que está a arrancar. Muito obrigado. É o Festival de Terras Sem Sombra que se apresenta esta semana em Madrid, com o canto alentejano, que é património imaterial da humanidade. Recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.